E hoje, no nosso quadro Igreja em Ação, nós vamos conhecer um projeto idealizado por mulheres católicas médicas que ajudam outras mulheres a gerar vida através da fertilização natural. Cumprir com sua vocação na Terra é um dos atos mais lindos e uma das maiores provas de amor a Deus. São diversas as vocações. Às vezes, você já cresce com o desejo em seu coração. Às vezes, demora bastante até você realmente descobrir a sua missão. Mas nesta vida é preciso ter forças e muita fé para lidar com os desafios. Por exemplo, aqueles que seguem o sacramento do matrimônio. Alguns casais, quando tomam a decisão de constituir uma família, acabam tendo frustrações durante esse processo, por muitas das vezes a mulher não conseguir gerir a criança de forma natural ou ter uma certa dificuldade, procurando então outros métodos artificiais. Pensando nisso, a médica ginecologista Elcimone, juntamente com algumas colegas de profissão, pensaram em alguns métodos naturais que poderiam ajudar essas mulheres, unindo saúde e fé. Ela revela como essa iniciativa foi pensada. Você assumir Cristo na vida é sinônimo de renúncias, sacrifícios, né? E assim também é na parte profissional, né? A gente vive muito, tudo é possível, mas nem tudo nos convém, né? E a gente, dentro do nosso profissional, a gente vai vendo que é possível viver e fazer conforme a nossa fé, né? Como ginecologista, eu venho vivendo esse processo há mais de uma década, né? E há mais ou menos 5 anos, num apelo de Deus ao meu coração, eu parei de prescrever anticoncepcionais. Foi muito forte isso. E com isso, Deus abriu esse caminho para mim de cuidado da fertilidade, porque, enfim, era um perfil que não queria, né? Não buscava o uso de anticoncepcionais. E a gente enfrentou um outro problema, né? Quais as vias que o mundo apresenta para essas pacientes que apresentam dificuldade para engravidar, ou fertilização in vitro, ou inseminação artificial, que também são estratégias científicas que vai de encontro com a nossa fé. Porque o que é que a igreja pensa? Que todo ser humano teria a dignidade de nascer de um ato conjugal, um pai e uma mãe. Não é nada contra o avanço científico, né? Mas nós nos propomos a estudar e nos colocar, né, a serviço de Deus nesse caminho de buscar um resgate da fertilidade do casal, né, conforme os caminhos que Deus quer para nós. Juntamente com ela, a nutricionista Fabiane também foi uma das idealizadoras dessa iniciativa. Ela explica qual a relação e a importância da nutrição nesse processo. Às vezes as pessoas se questionam, né? Onde é que entra a nutrição nessa parte ginecológica? Então, assim, eu como nutricionista funcional, nós trabalhamos diretamente com uma alimentação que não existe um segredo, mas ela volta ao natural. É uma alimentação que ela prima mesmo pelo conteúdo anti-inflamatório, né? Então, assim, a gente volta àquela alimentação mais comida de verdade, retiramos mais aqueles industrializados, favorecemos o consumo de frutas, legumes, e existe um campo que cresceu muito nesse período, que é justamente o da fertilidade na nutrição, porque a nutrição ela consegue abranger a redução dos disruptores endócrinos, que é um dos principais vilões associados à infertilidade, né? Então, assim, a nutrição ela consegue ir em vários campos dentro dessa fertilidade para favorecer esse resgate natural, né? Então, assim, dentro da endometriose, SOP, existe todo um processo que a nutrição ajuda a auxiliar a fertilidade. Ao longo desse período, as profissionais já atenderam várias mulheres em diversas situações de infertilidade e, através da criação deste protocolo, já obtiveram excelentes resultados. Cristiane, que passou por algumas dificuldades em relação à fertilidade, fala um pouco desse processo em busca de gerar de forma natural o seu filho. Foi um processo que eu posso dizer leve, né? Quando eu estive com elas, teve um pilar da fertilidade que eu digo muito que a doutora Elcimone e a Fabiane trouxe para a gente de forma mais presente, que foi o pilar da fé,
né? Então a gente ia fazendo tratamento, nesse período teve uma perda, mas ainda assim a gente permaneceu firme na fé e elas diziam, sempre vai dar certo, Andréia, confia, entrega, no momento certo vai acontecer. E assim foi. O João Miguel, a gente não estava nem planejando engravidar naquele momento, que ele tinha passado por uma perda há 2 meses, né, anterior a ele. E aí, um dia, lá na Catedral de Nossa Senhora das Dores, eu estava, mais meu esposo, assistindo a missa e tiramos uma foto. E nessa foto apareceu uns raios solares, a coisa mais linda, né? Eu disse, meu Deus, é um chamado de Nossa Senhora. E aí eu tinha uma viagem programada, né, para onde a aparição de Nossa Senhora das Graças. E lá eu fui na capela de Santa Catarina Laborré e consagrei meu ventre a Nossa Senhora. Quando eu retornei dessa viagem, para nossa alegria, eu estava grávida já do João Miguel, né? E aí foi assim um momento, eu mandei mensagem para a doutora Simone, para a doutora Fabiane, eu sei, elas vão brigar comigo, que não era agora, eu tinha que esperar mais um pouquinho. Quando eu mandei mensagem para ela, disse, Andréia, foi enviado por Deus e por Nossa Senhora, então já deu tudo certo. Altaíde e o esposo também passaram por muitas dificuldades para que o sonho de ter um filho se tornasse real. Ela relembra um pouco dessa trajetória. Eu já vinha de 2 gravidezes ectópicas, né? Eu já tinha procurado uns 5 médicos, já tinha recebido vários diagnósticos que não poderia ter filho. E até que Deus mandou essa luz, né? Que foi a Simone. Cheguei com muito medo, a falta de esperança já estava no meu coração, né? Mas já saí de lá cheia de esperança, dizendo que acreditava, que eu queria confiar. E aí eu fui, comecei o tratamento com muito medo, mas resisti um pouquinho de ir a Fabiane, porque já tinha minha nutricionista, né? A gente se apega com as médicas que nos acompanham. Até chegar ao ponto de... Chegou o dia, fui a Fabiane, quando ela me deu tudo que eu tinha que cumprir, eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Chorava muito, porque é uma mudança de vida, que para mim foi muito radical, mas eu fui muito dedicada, como a Fabiane sempre dizia assim, eu fui uma exemplar, porque eu busquei mesmo, eu desejei esse filho, né? E aí, como eu desejava bastante esse filho, eu comecei a encarar o tratamento como se fosse a meta de vida, né? Eu só vou parar quando Deus dissesse. Eis aqui o teu milagre. E aí não cheguei a fazer a hidrointubação, né? Realmente fui considerada o milagre das trompas, porque eu tinha as duas trompas obstruídas. Então fez com que, com o detox, né? O apoio delas, da Fabiane e tanto da Simone, com menos de 6 meses, eu consegui desobstruir as trompas e está aqui o meu milagre, né? Se chama Maria Helena, é a minha bênção, o meu milagre veio assim mesmo das mãos de Deus. Senti a esperança bater na porta, né? Quando descobri que estava grávida, fiquei com muito medo de fazer e estar novamente na trompa, porque já tinha passado por 2, mas na glória de Deus, o meu milagre chegou, né? E isso me faz estar radiante de alegria e estar com a Maria Helena no ventre. Atualmente, ela está grávida de 6 meses e aconselha aqueles casais que têm dificuldade, assim como ela e o esposo tiveram, para gerar um filho de forma natural. Não desisti. Eu era uma tentante de 2020 a 2023, né? E eu não só tentava, né? A partir de quando eu conheci a Simone, eu perseverei, né? Eu me tornei perseverante nos objetivos que eu tinha. Então, persevere, busque, confie em Deus, né? Porque eu tenho certeza que Deus ele me deu todo aquele alicerce de chegar até esse milagre. Eu busquei o milagre, né? Eu tive os anjos, como eu chamo a Simone e a Fabiane, mas eu fiz a minha parte, porque às vezes a gente só espera um milagre, a gente não busca. E eu busquei, né, com as 2 profissionais que Deus enviou para mim, né, para a minha vida, para a vida da minha família, e perseverei. Não seja só apenas uma tentante, seja uma perseverante. Em 25 de julho de 1968, o Papa Paulo VI emitiu a encíclica Humanae Vitae, que trata de questões éticas relacionadas à regulação da natalidade e à contracepção. O padre Igor Torres, que é mestre em bioética e assistente eclesiástico dos médicos católicos de Teresina, explica o que significa essa encíclica. A encíclica Humanae Vitae, escrita pelo Papa Paulo VI, suscitou muitas discussões quando foi lançada, mas a sua proposta, na verdade, está em consonância com aquilo que a Igreja sempre ensinou.
O amor cristão precisa ser vivido dentro da fidelidade, do compromisso. E na dimensão da sexualidade significa dentro do matrimônio. Ou seja, as relações matrimoniais entre aqueles que escolheram um ao outro como cônjuges precisam ser completas, inclusive na sua dimensão de abertura à vida. Por isso a Igreja defende que a sexualidade humana dentro do matrimônio contém seja o bem dos esposos, seja aquela abertura à vida pela qual nascem novos homens e mulheres que depois se tornam, pela graça, filhos e filhas de Deus. O padre revela ainda como a Igreja promove a educação sobre os métodos naturais de planejamento familiar. Infelizmente, muita gente só conhece os métodos artificiais ou aqueles que nós chamamos facilmente contracepção. A Igreja é contrária à contracepção. Mesmo os métodos naturais, se fossem entendidos como contraceptivos, não são válidos, são moralmente ilícitos. Na verdade, nós falamos de métodos naturais como uma forma de diálogo, compreensão e até educação sexual dos esposos, para que na compreensão mútua, na abstinência ou na vivência da sexualidade, descubram os tempos, mas sobretudo o dom que é acolher os filhos que Deus manda. E é se baseando nesses preceitos e no que diz a Santa Igreja Católica que a clínica Mater Dei se solidifica e busca alcançar mais testemunhos.